Meu nome é Helena Duarte. Tenho 34 anos e, na primeira noite na casa à beira do lago que comprei sozinha, com dinheiro que juntei durante 14 anos de trabalho, meu telefone tocou às 21h37. Era minha sogra, Lúcia. Ela nem esperou eu dizer alô. Chegamos amanhã de manhã. Já arrumei tudo. Eu, seu sogro, seu cunhado Marcelo, a esposa dele e as crianças vamos morar aí por um tempo. Fiquei em silêncio. Então ela completou, com uma calma que até hoje consigo ouvir quando o vento passa pela água do lago. O Rafael já concordou. Agora essa casa também é da família. Olhei para o meu marido. Ele estava sentado no sofá, olhando para o chão, segurando o celular como alguém que já conhecia aquela conversa, antes mesmo de ela acontecer. Foi naquele instante que percebi que eu era a única pessoa naquela sala que tinha acabado de receber aquela notícia. Respirei fundo. Perguntei apenas: "Que horas vocês chegam?" Ela respondeu: 8 em ponto. Não se atrase. Depois desligou. Eu continuei olhando para a tela apagada do telefone por vários segundos. Aquela casa não era um presente. Não era herança. Não era financiamento. Eu tinha vendido meu apartamento em Campinas, recusado férias durante anos, trabalhado finais de semana e economizado cada bônus para comprar aquele pequeno refúgio às margens do Lago Corumbá IV, em Goiás. Era o primeiro lugar no mundo que realmente era meu. E em menos de 3 minutos alguém decidiu que também era deles. Rafael finalmente levantou os olhos. Amor, é só por um tempo. Sorri. Não porque estivesse feliz. Sorri porque percebi uma coisa muito importante. Eles acreditavam que já tinham vencido. Naquela noite, enquanto meu marido dormia tranquilamente, eu fiquei acordada organizando todos os documentos da casa. Escritura, comprovante de pagamento, contratos, notas fiscais. E escrevi apenas uma folha à mão. Uma única página. Sem ameaças. Sem insultos. Sem uma única palavra de raiva. Na manhã seguinte, exatamente às 8 horas, eles encontrariam aquela folha esperando sobre a mesa da cozinha. E foi por causa daquele simples papel que tudo o que aconteceu depois mudou a vida de toda a nossa família para sempre. Às 8h03, ouvi o barulho de 2 carros entrando pela estrada de terra que levava ao lago. Minha sogra desceu primeiro, segurando uma travessa de lasanha como se estivesse chegando à própria casa. Atrás dela vieram meu sogro, meu cunhado Marcelo, a esposa dele, Patrícia, e os 2 filhos pequenos carregando malas, caixas e até uma televisão. Ninguém perguntou se podia entrar. Eles simplesmente entraram. Os quartos já estavam escolhidos antes mesmo de cruzarem a porta. Rafael apenas ajudava a descarregar tudo, evitando olhar para mim. Minha sogra sorriu quando viu a mesa da cozinha. No centro estava a pasta azul. Em cima dela, a folha escrita à mão. Ela leu apenas as primeiras linhas. Depois fechou a pasta sem terminar. Papéis não fazem uma família, Helena, disse empurrando a pasta para o lado. Em seguida abriu meus armários, mudou pratos de lugar e perguntou onde eu guardava os produtos de limpeza. Em menos de 1 hora, minha cozinha já não parecia mais minha. Marcelo caminhou até a varanda de madeira com uma trena na mão. Dá para fechar esse espaço com vidro e fazer um quarto para as crianças. Falava como se já fosse o dono. Meu sogro concordou imediatamente. Patrícia começou a medir as janelas para colocar cortinas novas. Eu permaneci em silêncio. Não porque estivesse desistindo, mas porque ainda estava observando. No almoço, minha sogra anunciou sorrindo: "Agora esta casa finalmente vai ter vida." Todos riram, menos eu. Enquanto recolhia os pratos, ouvi Marcelo comentar baixinho com Rafael: "Depois é só colocar seu nome na escritura. Assim ninguém pode criar problema." Meu coração acelerou. Então percebi que aquilo nunca foi uma visita, nem uma estadia temporária. Eles já tinham um plano antes mesmo de eu receber aquela ligação. Naquela noite, esperei todos dormirem. Peguei minha pasta novamente. Sentei sozinha na varanda, olhando para o lago, escuro, e comecei a revisar cada documento, página por página. Foi quando encontrei um detalhe que nunca deveria existir. E no instante em que li aquele papel, entendi que o verdadeiro problema daquela casa não tinha começado naquela manhã. Ele havia começado semanas antes, sem que eu soubesse. O documento estava no meio da pasta, entre a escritura e os comprovantes do cartório. Era uma cópia de um pedido de atualização cadastral que eu nunca havia preenchido. No campo destinado ao proprietário, meu nome aparecia corretamente. Mas logo abaixo, alguém havia acrescentado o nome de Rafael com uma caneta diferente. Aquilo por si só não tinha valor legal. Mesmo assim, significava uma coisa muito pior. Alguém já estava tentando preparar o terreno para transformar uma mentira em verdade. Na manhã seguinte, inventei que precisava resolver um assunto no banco e dirigi até o cartório da cidade vizinha. Pedi uma certidão atualizada da matrícula do imóvel. Enquanto a atendente imprimia os documentos, minhas mãos não paravam de tremer. Quando ela colocou a certidão sobre o balcão, conferi cada linha lentamente.
Respirei aliviada. A escritura continuava apenas no meu nome. Nenhuma alteração havia sido registrada. Antes de sair, a atendente me fez uma pergunta simples. A senhora deseja cadastrar o serviço de alerta? Sempre que alguém tentar registrar qualquer documento relacionado ao imóvel, a senhora receberá uma notificação. Olhei para ela por alguns segundos. Assinei o formulário na mesma hora. Na volta para casa, encontrei Marcelo medindo o terreno dos fundos. Minha sogra conversava com 2 vizinhos. Quando me aproximei, ouvi ela dizer: "No próximo verão vamos ampliar a casa. A família está crescendo." Ela falou aquilo olhando diretamente para mim, como se minha opinião não tivesse qualquer importância. Naquela noite, Rafael tentou agir como se nada estivesse acontecendo. Disse que eu estava exagerando, que sua mãe só queria manter a família unida. Perguntei apenas uma coisa. "Você contou para eles que esta casa é só minha?" Ele desviou os olhos. O silêncio respondeu antes dele. Foi naquele instante que percebi que meu maior problema não era minha sogra. Era o homem sentado na minha frente. Depois que todos dormiram, meu celular vibrou. Era um e-mail automático do cartório. Assunto: tentativa de protocolo registrada. Abri imediatamente. Alguém havia iniciado um pedido envolvendo exatamente o imóvel, que eu tinha acabado de proteger naquela manhã. Meu sangue gelou, porque eu sabia que naquela casa apenas uma pessoa conhecia todos os meus documentos além de mim, e ela dormia no quarto ao lado. Eu não esperei amanhecer. Às 7 da manhã já estava novamente no cartório. A funcionária reconheceu meu nome e pediu que eu aguardasse alguns minutos. Quando voltou, trouxe uma cópia do protocolo. O pedido havia sido recusado antes mesmo de seguir adiante, porque a assinatura digital obrigatória não correspondia aos dados do proprietário. Quem tentou registrar aquele documento não conseguiu, mas tentou. Aquilo era tudo o que eu precisava saber. Voltei para a casa sem avisar ninguém. Todos estavam tomando café. Minha sogra falava sobre trocar os móveis da sala. Marcelo pesquisava preços de uma churrasqueira. Rafael fingia que nada estava acontecendo. Coloquei a cópia do protocolo sobre a mesa. Ninguém falou. Olhei diretamente para Rafael. "Quer me explicar por que alguém tentou alterar os registros da minha casa ontem à noite?" Ele empalideceu. Minha sogra respondeu antes dele. "Você está fazendo tempestade em copo d'água." Pela primeira vez eu não permaneci em silêncio. Respirei fundo e disse: "Esta casa foi comprada com o meu dinheiro. Está registrada no meu nome. E ninguém vai decidir o meu futuro por mim." Peguei outra folha. Era a notificação preparada pelo meu advogado naquela mesma manhã. Informava que qualquer permanência na casa, dali em diante, seria considerada sem autorização. O silêncio tomou conta da cozinha. Meu sogro abaixou a cabeça. Patrícia segurou as crianças pelas mãos. Marcelo ainda tentou discutir, mas Rafael finalmente falou. Só que não para me defender. Olhou para a mãe e disse baixinho: "Mãe, acabou." Naquele mesmo dia, eles começaram a colocar as malas de volta nos carros. Minha sogra passou por mim na varanda. Parou por alguns segundos. Depois perguntou: "E para onde nós vamos?" Olhei para o lago atrás dela. A água continuava completamente calma. Então respondi: "Eu realmente não sei, mas essa decisão nunca foi minha. Foi de vocês, no dia em que decidiram entrar nesta casa sem me perguntar. Eles foram embora antes do pôr do sol." Rafael saiu junto. 2 meses depois dei entrada no divórcio. Hoje continuo morando na mesma casa. O lago ainda faz o mesmo som todas as noites. A diferença é que agora, quando escuto o telefone tocar, eu nunca mais deixo outra pessoa decidir quem pode entrar pela minha porta. Essa foi a minha história. E você, o que teria feito no meu lugar?